O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Já vou até prevenindo e dizendo uma coisa. O que eu vou falar hoje só pode ser entendido, ou só entende quem já está num processo de caminhada espiritual muito elevado. Não é uma questão de anos de vida, de caminhada. É uma questão interior com Deus. Você vai ver que, na medida que eu for falando, você vai dizer: isso não é para mim. Mas tem que ser para você também. Porque os santos, eles desejaram. Esse jovem rico, ele faz essa pergunta para Jesus: o que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ou seja, o que é que eu devo fazer de bom para ganhar o céu? Aí Jesus disse assim: olha, você cumpra os mandamentos. Pega lá os 10 mandamentos. Se você viver os 10 mandamentos, você vai entrar no céu. Bem, geralmente é isso que nas homilias que eu faço, eu venho falando para o povo: olha, para você entrar no céu, você tem que praticar os mandamentos. Se você estiver vivendo um dos mandamentos de forma contrária, você não vai entrar no céu. Aí tem gente que fica ali, né? Mas também não é bem assim. É assim. Para entrar no céu tem que cumprir os mandamentos. Se não cumpre, não entra. Padre, mas eu cumpro 9, só falta 1. Falta 1 para você entrar no céu. Se você não cumprir esse, você não entra. E como as pessoas elas ainda não têm uma abertura de caminho de santidade, ela não entende isso. Então o jovem, ele quis mais, mas se percebe que ele não estava preparado para o mais ainda. Então ele cumpria todos os mandamentos. Então ele fala para Jesus: e o que mais? O que é que eu posso fazer mais, além dos mandamentos? E é aqui que entra o caminho de perfeição, e que muitos ainda não entendem, não desejam ainda,
Mas vai chegar um tempo que a pessoa, ela poderá desejar. Então Jesus disse assim para ele, então, olha, se você quer ser perfeito, né, você já chegou num grau aí, você está cumprindo os mandamentos todos, e até mesmo precisa ver se ele está cumprindo mesmo. Então, pega todo o dinheiro que você tem, tudo, olha agora ó, o caminho de perfeição. Vende tudo o que você tem, fique sem nada. Olha, o ficar sem nada significa agora para ele o seguinte: você vai ter só Deus na tua vida, você não vai ter mais nada. O caminho de perfeição consiste nisso. Eu não desejo outra coisa a não ser Deus. Só Ele me basta e nada mais. Quando Jesus falou isso para ele, porque o que está por trás de tudo que Jesus falou é isso aqui. Aí ele, ficar sem o meu dinheiro, não dá. Aí ele foi embora triste. Ele não queria levar uma vida de pobreza. Não é de miséria, mas ele não quis. Então, aqui não está explícito se ele não foi para o céu. Provavelmente ele foi, ele só não quis deixar o dinheiro dele, só isso. Ele queria ter uma segurança. E Jesus estava dizendo para ele, eu quero que a sua segurança não seja o dinheiro, seja eu, somente eu. Era isso que Jesus queria, ele não quis. O caminho de perfeição, pelo qual Jesus nos chama, e isso não é entendido por todos, consiste primeiramente em que nós precisamos desejar somente Deus. Eu não quero outra coisa a não ser Deus. Porque tem gente que quer Deus, mas também quer isso, quer aquilo. E não é pecado você querer isso ou aquilo, não é. Só que quem quer ser perfeito, quem quer ser santo, santo mesmo, é assim. Vou dar um exemplo. Dar comida aos pobres é bom? É, né? Não é um ato de bondade, de generosidade, você pegar o que você tem e dar para os pobres? É. Agora, aonde é o caminho de perfeição? Dê aos pobres de forma que ninguém veja. Isso é caminho de perfeição. Você vai lá, dá para os pobres, ninguém vê você dar e ninguém vai saber que você deu. Isso é caminho de perfeição. Você está livre de todo e qualquer elogio. Ser elogiado é bom? Tem algum problema em a pessoa ser elogiada? Não. Mas o caminho de perfeição vai consistir em você não buscar elogio de ninguém. Não fazer nada para ser elogiado. A não ser Deus. Só Deus que vai te elogiar. E Deus sendo aquele que vai te elogiar, fica no ermo, no silêncio. Ninguém vê, só Deus. Isso é caminho de perfeição. É isso que Jesus está pedindo para aquele rico. Aquele jovem rico. Por isso que eu estou dizendo que nem todo mundo entende, vai entender o que eu estou falando. Imagina, Jesus nos diz assim, olha, busque os últimos lugares. Não é simplesmente, né, porque aquele rapaz está sentado lá no fundo, lá, não é esse sentido que ele está dizendo de buscar os últimos lugares. Ele está dizendo assim, olha, não queira ser o primeiro nas coisas, seja o último. É isso, caminho de perfeição é isso. É você não usar do cargo que você tem para privilégios. Por exemplo, aquele que busca a perfeição, ele entra na fila do banco e está ali, olha, aquela demora e dá vontade de xingar todo mundo que está ali.
e o caixa que é demorado, e você fica ali quieto, na serenidade. Isso é caminho de perfeição. Você fica lutando interiormente. Você quer brigar, mas você não briga. Você fica ali, ó, quieto. E todo mundo está lá murmurando, falando, e você está ali, se submetendo àquela situação. Isso é caminho de perfeição. Então aqueles que eu tenho recomendado, né? Olha, siga os mandamentos, siga os mandamentos, siga os mandamentos. Você vai precisar chegar um momento que você vai dizer, não, eu quero mais. Ah, você quer mais? Então começa a pedir o desprezo. Eu quero ser desprezado. Um outro exemplo. Você já pensou no dia do seu aniversário, ninguém lembrar de você? Tem uns que ficam com medo de não ser, de ficar assim, né? As pessoas não lembrarem, já vão avisando antes, né? Fica com medo, aí já vai avisando, 3 meses antes já está dizendo, olha, tal dia eu vou fazer aniversário, porque no dia do aniversário você se torna o centro das atenções, né? E o centro das atenções precisa ser Jesus Cristo. Aí veja, você chega lá, você fica quieto, ninguém fala, ninguém lembra, o aniversário passou, aí interiormente você fica até assim meio, por que ninguém lembrou? E você fica em paz porque ninguém te lembrou, só Deus é que deve ser lembrado. Isso é santidade, por isso que eu estou dizendo, você não vai entender o que eu estou dizendo. Caminho de perfeição é isso. A única pessoa que deve ser lembrada é Deus, não eu. Tem um cardeal, que o nome dele, claro, ele já morreu, né? Cardeal Merri del Val. Ele foi secretário de Estado do Vaticano no ano em que o Papa Pio X, ele era o Papa. Claro, né? O Papa Pio X era o Papa nesse tempo. Redundância. Ele fez uma ladainha que se chama a ladainha da humildade. É um remédio contra a soberba. O remédio contra a soberba, porque lá no fundo nós somos soberbos, nós queremos aplausos, nós queremos ser elogiados, né? Até ali no dia do aniversário, né, o pessoal não tem aquele negócio do primeiro pedaço, fica todo mundo esperando o primeiro pedaço para saber quem é. Aí o cara chega e diz assim, olha, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, né? Mas de maneira especial, tem uma pessoa aqui que é que eu gosto mais. Pronto, acabou, detonou com todos os outros. Destruiu os outros, convida todo mundo para no final ele dizer assim, olha, você é a pessoa que está comigo, que me ajuda, que faz, detonou e dá um pedaço para ele. Todo mundo bate palma, mas ainda tem aqueles que ficam assim, eu queria que fosse eu. Então nessa ladainha da humildade, ele diz bem assim, do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Você tem coragem de rezar essa oração durante 40 dias? Aproveitando agora a quaresma de São Miguel, você vai lá, faz todas aquelas orações de São Miguel. E depois de você fazer a oração de São Miguel, você faz essa oração durante 40 dias. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele não prevaleceu da sua divindade, ele se mostrava como um homem qualquer no meio de todo mundo. E quantas vezes ele foi desprezado do desejo, Senhor, de ser aprovado. Livrai-me, Jesus, de ser aprovado pelas pessoas. Isso é caminho de perfeição.
é mais do que cumprir os mandamentos. É santidade. Do receio, olha, do receio de ser ridicularizado. Livrai-me, Senhor, livrai-me desse receio, que eu seja ridicularizado por todos. Qualquer desprezozinho já está depressivo, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, não sei o quê. Assim, os cristãos de hoje são assim. Eles querem ser cristãos para serem aprovados, para serem vistos, para serem aplaudidos, para ser esquecido. Por exemplo, os cartuchos, né? Dizem, né? Eu nunca vi, mas é uma verdade. Quando um cartucho, ou seja, um monge cartucho, ele morre, ele é levado, colocado lá na cova lá, é enterrado lá, e na lápide não tem o nome dele. Não se coloca o nome. Vamos dizer que um parente fosse lá, né, para visitar lá no cemitério o parente cartucho dele que morreu, e ele fosse lá, aí ele ia perguntar ali para as pessoas, né, para os outros monges, aonde é que está o corpo dele? Eles vão dizer, está aí. Mas aonde? Nós também não sabemos. Não tem nome. Ele é enterrado e é esquecido. Olha, ele é esquecido totalmente do mundo para ser lembrado somente por Deus. Você já chegou nesse grau de santidade? Você já chegou a pedir essa perfeição a Deus? Isso é santidade, isso é virtude. Por isso que quando um santo ele é canonizado pela igreja, a igreja vai observar as virtudes heróicas. Virtude heróica é isso. Não é somente a virtude, é a heróica. O desejo de ser esquecido, de não ser lembrado. Um dia um bispo, contando uma história em uma homilia, no dia 2 de novembro, né, dia dos falecidos, ele dizendo que ele foi lá no cemitério e foi rezar ali pela alma de um determinado sacerdote muito conhecido. Nossa, quando ele estava vivo era conhecido, né? Era amado, ele fazia o bem, todo mundo ia atrás. Quando o bispo chegou lá, no túmulo desse homem, estava cheio de mato, o túmulo todo estragado. Cadê o homem tão querido e amado por todo mundo? Não serve mais, já morreu, né? Vamos em busca agora de outro. Foi esquecido. Não por Deus. Morreu provavelmente em grau de santidade. Vamos voltar mais à ladainha, né? Que os outros possam ser escolhidos. Não. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Eu posto de lado. Que os outros todos sejam escolhidos e eu de lado. É como se as pessoas passassem assim, olha, fosse saudando todo mundo. Quando chegassem, você desse as costas. Isso é santidade. Isso é perfeição. É remédio contra a soberba. Ah, Senhor,
Por tua graça eu cumpro os mandamentos. Ah, tá bom, você quer ser perfeito? Comece a pedir então, reze essa ladainha. Coloca lá no Google, ladainha da humildade. E será que você vai ter coragem de rezá-la durante 40 dias? E você está disposto para depois vir as consequências disso, de você ser deixado de lado? E você ser lembrado somente por Deus? Pois bem, lembremos de São José. Olha, São José, tão querido e amado por nós católicos. Na Sagrada Escritura ele não abriu a boca em nenhum momento. Me mostre nos Evangelhos, no Antigo Testamento, São José falando alguma coisa. Não falou nada. Olha, Nossa Senhora, a mãe do Salvador. Como disse Santa Isabel, né? Eu não sou digno que a mãe do meu Salvador me venha visitar. Ela só fala 2 ou 3 vezes, o resto é silêncio, não é aclamada por ninguém. Ela aparece em alguns momentos decisivos da vida de Jesus e nada mais. E é uma das grandes evangelizadoras. Tá ok, pense nisso hoje. Pergunte a você se você está querendo realmente viver esse caminho de perfeição. Se você está disposto. Pega a ladainha da humildade e começa a rezar. Aí você vai chegar ao grau de heroísmo das virtudes. Aí realmente você vai ser santo. E eu peço a Deus essa graça. Então eu vou começar a rezar essa ladainha. Vou começar a rezá-la. Agora aguenta, Padre José Augusto. Você vai suportar? Mas eu vou rezar, fazer experiência. É sempre bom, né? Tudo que for para ganhar o céu, vou tentar.